Olá, boa noite a todos. Muito bom estar aqui com vocês, esperando as pessoas chegarem. Hoje nós vamos continuar o tema recomeçar. Por que eu fiz uma outra live, né? Estou fazendo outra live sobre recomeçar. Acredito que muitas pessoas ainda estão, precisando de um apêndice, né? De uma força, de uma orientação, talvez até mesmo uma, que a gente pode falar, né? De uma pessoa que também esteja passando por isso ou que esteja precisando ouvir de alguém que já passou por situações que está recomeçando. E também como um mentoring, como um coach, como um consultor, como coach, que ajuda pessoas em seus objetivos e metas, em sua vida pessoal e profissional. Também quero compartilhar com vocês algumas experiências e depois de pesquisas feitas, né, como eu faço pesquisa e uso as ferramentas de PNL, uso as ferramentas de coach, uso as ferramentas de consultoria, uso as ferramentas de mentoring, para a gente poder conversar aqui. Bom, falando sobre o tema, né, voltando a falar sobre o tema recomeço, eu quero citar algumas coisas bem interessantes aqui que vão nos ajudar a seguir com coerência no que a gente quer conversar sobre recomeço. Gente, existe uma ordem natural das coisas, né? Uma ordem natural das coisas. Eu costumo muito dizer que Deus, ele escreve por linhas tortas o que ele quer de certo. E o que ele quer de certo, normalmente, a gente não percebe imediatamente, mas é o que é melhor para a gente, né? Eu vou fazer algumas perguntas e queria que você refletisse sobre isso na sua vida pessoal, profissional, para que você possa também ter uma noção de que tudo que está acontecendo tem dois lados. Tem um lado do sentimento, né, que pode ser frustração, pode ser insatisfação e tudo que vem nessa parte de sofrimento, né, por ter perdido algo, emprego, trabalho, fechar empresa, relacionamento, enfim. E tem o outro lado, que é o tempo que vai mostrar. E muitas vezes você não acredita no que está acontecendo ou no que pode vir a acontecer, porque está muito recente, né? E que de repente pode ser que mude completamente a sua maneira de ver no momento que você começar a ver os resultados dessas mudanças que foram meio que impostas pelo destino. Mas uma coisa importante, vamos lá. Algumas perguntas, né? Vou trabalhar muito como coaching aqui. Primeira coisa, quais são as melhores maneiras que você poderia ter de enxergar o que aconteceu, o que está acontecendo com você? Primeira coisa, né? Para você poder entender essa situação. Se você pudesse estar de fora, dissociado, na PNL a gente fala de dissociado, vendo de fora, né, sobre uma pessoa que te conhece muito, e olhar para você e dizer assim, olha, isso eu acho que foi muito bom para você. Por isso. Que novas maneiras de ver o que aconteceu com você, você pode ter para te fortalecer, certo? Que novas maneiras você pode ver o que aconteceu e está acontecendo com você que lhe fortalece. Primeira pergunta. Segunda pergunta. Você poderia considerar verdadeiramente, do fundo do seu coração e na sua consciência, que o que aconteceu, o que está acontecendo é a melhor coisa para você? Pense que se você conseguisse não se convencer, mas entender que Deus não fez isso à toa e que é o melhor que deve ou deveria ter acontecido com você. Porque você não sabe o que vem. E Deus usa o tempo para isso, para poder revelar as coisas. Terceira pergunta. Que maneira de ver tudo isso te fortalece? Qual maneira pode te fortalecer? Enxergar as coisas de maneira diferente. Certo? E aí mais uma pergunta. Importantíssima.
o que você aprendeu, o que você tirou de lição sobre o que você perdeu ou o que está passando ou passou. Pense comigo. O que você aprendeu ou está aprendendo pelo que você está passando ou passou? Muito importante essas respostas. Você refletir sobre essas perspectivas, ok? Agora vamos para uma desconexão aqui, sair mesmo do ponto racional comum ou emocional imediato, situacional, para fazer uma reflexão extrema. Vamos aqui. Olha essa pergunta. Se você recebesse uma notícia de um médico, um exame que você fez, e que esse médico chegasse para você e dissesse o seguinte: olha, você só tem uma semana de vida. Próxima semana você realmente vai falecer, você vai morrer. Me fala, o que você passou, ou o que você está passando, que importância tem? O que você passou ou está passando, que importância tem? Se você fosse daqui para outra em uma semana, né? Como você veria toda essa experiência? Uma pergunta bem, né, que foge do comum, que realmente me tira, quando eu faço essa pergunta, me tira completamente da situação que eu estou e me dá, na verdade, um grande refrigério, porque se existem pessoas que estão recebendo esse tipo de notícia no dia a dia do mundo, nos hospitais, enfim, você imagina se fosse você, né? Então, assim, imagine quantas pessoas estão precisando apenas de uma chance para recomeçar. E você e eu, nós temos essa chance de recomeçar. Olha que maravilha, que dádiva, que presente de Deus nós temos, que é a chance de recomeçar. Ok? Agora, vamos para um outro aspecto, aí a gente vai falar agora de estrutura neural. A gente vai agora falar sobre cognição, a gente vai falar agora sobre PNL, sobre a profundidade dessas perspectivas, tá certo? Nós somos movimentados, movidos, conduzidos por nossas crenças, tá? Isso é um negócio sério, porque as crenças, elas refletem várias áreas da nossa vida, né? Você, por ter certas crenças, você erra, você comete tropeços, você afasta pessoas. Como crenças também podem lhe juntar as pessoas, lhe fortalecer, enfim. As crenças nos movimentam. Falando sobre crenças, pensa comigo. Que crenças, quando eu falo crenças, são verdades absolutas sobre certas coisas na vida, né? Algumas pessoas falam: eu tenho a crença de que eu não quero trabalhar para ninguém. Meu negócio é sozinho, é autônomo, eu não preciso de ninguém para poder ter autonomia. Aí, de repente, essa tua crença te faz ficar num canto esperando sempre que alguém ou alguma oportunidade apareça para que você sozinho cresça. E uma outra oportunidade você deixou de lado porque, de repente, você vai trabalhar com outra pessoa e você não está disposto, porque a sua crença pode ser limitante ao ponto de você não aceitar uma ajuda como um emprego, por exemplo. Vamos falar sobre outras crenças, sobre relacionamento. Uma crença sobre relacionamento que pode te enfraquecer profundamente. Enfraquecer o seu relacionamento profundamente. De você não querer se doar para outra pessoa de uma maneira tal que ela venha ter domínio sobre você. Aí você, de repente, tem um relacionamento muito bacana, muito gostoso, uma pessoa que você gosta muito, mas você não está disposto a se doar de uma maneira tal que você se entregue para ela, por exemplo, né? Por exemplo, você está namorando há um tempo e a sua crença é de que casar vai te enfraquecer, vai dar para a pessoa uma outra condição que não é essa de felicidade que você tem apenas namorando, tá? Então, essa crença ela pode também acabar com o teu relacionamento. Outra questão sobre crenças, né? E aí essas perguntas você precisa fazer para você mesmo e refletir e parar um pouco para pensar. Que crenças foram essas? Repetindo a pergunta. Que crenças foram essas que te enfraqueceram e que te fizeram perder o que você tinha? Ok?
Agora vamos entender nesse aprendizado todo quais são as crenças que você acabou de descobrir. Quais são as novas crenças que estão surgindo? Quais são as nossas novas crenças de recomeço que você tem que fortalecer? Né? Por exemplo, tudo que eu pensava sobre isso não é verdade. Tudo que eu pensava e eu tinha medo me fez perder o que eu mais tinha medo de perder. Então, que novas crenças podem surgir, que novas crenças você tem que fortalecer, que novas crenças você tem que editar na sua vida, que novas crenças você tem que passar a acreditar e fortalecer todos os dias, continuamente. Pense e se responda. Crenças, elas são o quê? Né? Elas são submodalidades sensoriais. A gente vem com a comunicação, né? Aí depois vem os pensamentos, né? Ou pensamentos e comunicação. Depois vem os comportamentos. Repetidas vezes o mesmo comportamento se transforma em um hábito. Os hábitos se transformam em valores. E esses valores são sustentados por crenças. Então são várias submodalidades. Quando você está na crença, ela é a última das submodalidades. Mas lembre que tudo passou de um pensamento, esse pensamento te fez ter um comportamento, esse comportamento te fez ter um hábito, esse hábito te fez ter valores, ter crenças, tá certo? E as crenças e os valores estão muito juntos. Agora pense comigo. Quais são, né, os comportamentos que você percebeu que te atrapalharam nesse processo até a perda do que você tinha? Que comportamentos você vai ter que eliminar da tua vida para que você possa voltar e recomeçar? Que novos comportamentos você vai ter que fortalecer para que você possa chegar onde você quer? Ok? Que novos comportamentos você precisa edificar, fortalecer, para que se transformem em novos hábitos e que constituam em pouco tempo, ou talvez em um tempo mais longo, novas crenças. Pensa comigo. Quais são os comportamentos que você deve eliminar, que você aprendeu que deveria eliminar, e quais são os novos comportamentos que vão te fazer fortalecer e vão te fazer crescer. Ok? Pensa nisso, porque isso vai ser muito importante para você recomeçar firme, recomeçar forte, acertando, ok? Acertando, não errando, é acertando. Então, esses novos comportamentos, eles são comportamentos que vão em pouco tempo se tornar hábitos e vão em pouco tempo se tornar crença. Um tempo médio se tornar crença. Pensa comigo o seguinte: Sandro, mas eu não sei que comportamentos novos eu preciso ter. Vá atrás de ler, de ver vídeos e tal, no YouTube, na internet tem demais. Eu vou citar alguns exemplos aqui, tudo bem? Eu vou citar alguns exemplos aqui. O primeiro exemplo que eu gosto de citar, que inclusive foi numa pregação no culto que eu fui no domingo, que foi maravilhosa, o pastor ele falou o seguinte, ele disse assim, ele falou sobre a ressurreição, né, de Jesus Cristo, né, depois que Cristo foi para a cruz, morreu, e ele foi para o lugar onde estava o corpo de Jesus. Uma pessoa chegou lá e não encontrou mais o corpo. Quando não encontrou mais o corpo, todo mundo entrou de desespero. E era um desespero muito grande, porque o corpo de Cristo sumiu. Mas o pastor fez o seguinte: ele precisava sumir para acontecer o que na palavra era mais importante, a ressurreição. Então, o que você tinha que sumiu, o que você tinha que se perdeu, que nesse momento você entende como algo ruim, mas que precisava sumir para que ressurgisse a segunda etapa, mais importante do que o que você perdeu. Entenderam? Então, essa perspectiva ela é muito rica, porque no sepulcro, Cristo precisava desaparecer para poder fazer a ressurreição, né? Ressurgir, ok? Então, pense nisso. Primeira coisa, o exemplo de Cristo, certo? Ele, para cumprir as Escrituras, para cumprir toda a sua missão, ele precisava morrer. E
morrer para ressurgir, para reviver. Reviver de uma maneira, né, fazer a ressurreição. Ok? Segundo exemplo depois de Cristo, eu queria que você entendesse esse ponto como uma ferramenta chamada modelagem. O que é a modelagem? É você escolher pessoas, escolher histórias, pessoas próximas ou não, pessoas vivas ou não, mas que tenham um legado de muito aprendizado, tá? De muito aprendizado. Gente, se tiver uma zoada aqui, é porque tem uma obra pertinho aqui, na parede, está incomodando. Mas perceba que existem ótimas referências para a gente recomeçar. Olha que legal. Vamos para a Bíblia e vamos falar de Jó. Olha, Jó perdeu o que tinha, perdeu família, perdeu mulher, ficou completamente cheio de feridas, ele ficou leproso, coberto de coisas, ele sofria, ele foi rejeitado pela sociedade, ele foi isolado completamente, ele viveu o que havia de pior, mas ele não perdeu a fé. Ele não perdeu a fé, por não ter perdido a fé e ter, ao invés de se lastimado, de maldizer sobre Deus, o Deus dele, ele teve fé. E até o fim, ele acreditou que o que ele tinha guardado, que Deus tinha guardado para ele, era muito melhor do que tudo que ele tinha. Mesmo tendo perdido família, tendo perdido tudo. E Deus foi lá e deu para ele uma nova história e um recomeço. Outra pessoa boa de se modelar, né? Vamos falar de Thomas Edison. Thomas Edison, antes de fazer a lâmpada, ele teve mais de 9.000 tentativas. E uma pessoa chegou para ele e disse assim: vem cá, Edison, Thomas Edison, você não está ficando louco, não? Já tem 900 e tantas vezes que você faz isso aqui, você não se cansa, não dá para você desistir, esquecer isso aqui. Aí ele deu uma nova forma de ver, um ressignificado para isso. Ele disse: olha, eu tenho 999, quase 1.000 maneiras de não fazer. Então ele recomeçava todas as horas, sabendo que aquele tempo perdido de 900 e tantas vezes que ele fez, não foram em vão, né? Porque ele estava mais perto de alcançar o que ele queria, ok? Ou você pode usar um terceiro exemplo, que é de Nelson Mandela. Nelson Mandela, quem não sabe, que ele viveu o apartheid, na época do apartheid, e como ele era um líder do movimento contra o apartheid, ele foi preso e viveu anos preso. E por ter vivido anos preso, ele aproveitou esse tempo para estudar. Ele fez faculdades lá dentro. Ele fortaleceu o seu espírito, ele fortaleceu suas convicções, ele estudou o que ele precisava estudar. E quando ele voltou, na verdade, parece que ele tinha que viver aquilo ali, porque talvez a vida dele não tivesse uma condição de ele poder estudar, se ele estivesse fora do cárcere. Mas olha que interessante, ele refez toda a história dele. Ele já saiu como um líder humanitário, um líder motivador. Ele saiu de lá formado, ele saiu de lá instruído, ele saiu de lá mais inteligente, mais sábio. A solidão para ele deu muito mais recursos também, porque ele aprendeu a estar sozinho e estar pleno. E quando ele saiu, ele já virou presidente da África do Sul. Que maravilha de exemplo, né? Olha que legal esse cara para ser modelado. Então, eu falei aqui, gente, de quê? Olha, de dar um novo significado, ou seja, ressignificar com uma ferramenta maravilhosa da PNL. É ver por um ângulo que você nunca viu e você perceber de uma maneira que você nunca percebeu, e que isso é o melhor que Deus fez para você. É o melhor, poder olhar como a melhor coisa que poderia ter acontecido. Falando sobre crenças. Que crenças, né, te enfraqueceram e te fizeram chegar onde você chegou e perder o que você perdeu. E que crenças novas podem surgir que você deve fortalecer para que você possa recomeçar mais forte, mais sábio, mais prudente, mais sensato, mais alinhado, mais congruente. Ok? Que comportamentos você deve eliminar que fortaleceram aquelas crenças e que te foram tirando a tua força e foram fazendo o resultado que teve?
E que novos comportamentos você deve fortalecer para que você possa criar novos hábitos, fortalecendo novas crenças e construindo novos valores. Ok? Falamos sobre... E agora estamos falando sobre modelagem, que eu falei sobre Jesus Cristo, né? Que falei sobre Thomas Edison, falei sobre Nelson Mandela. Agora eu quero lembrar que muitas pessoas recomeçaram várias vezes. Abraham Lincoln, ele só foi presidente, ele desde muito novo, de 20 e poucos anos, ele perdeu várias eleições, né? Várias eleições. Ele concorreu ao Senado, ele concorreu a várias, vamos falar assim, várias candidaturas. E também quebrou como empresário, enfim. Resumindo a história, ele chegou aos 64 anos de idade e virou presidente dos Estados Unidos. E um dos maiores presidentes até hoje falados nos Estados Unidos. Certo? Um outro ponto importante que eu quero falar, falei dos Estados Unidos e o que eu quero falar para você, e que eu ouvi muito de pessoas que visitam os Estados Unidos, que vão nas empresas lá no Vale do Silício, nas grandes empresas americanas, né, nas empresas modernas e inovadoras que existem no mundo. Eles não dão credibilidade a quem nunca falhou. Eles não dão credibilidade a quem nunca quebrou. Eles não dão credibilidade a quem nunca teve que se refazer, se renovar e recomeçar. Porque eles acreditam que quando você cai, quando você perde, quando você passa por uma situação de falir ou coisa parecida, você tem uma história que te ensinou mais do que os livros, de que faculdade, de que exemplos de outras pessoas. Eles sabem que você passou por uma dor profunda e que com certeza, ou com uma probabilidade de certeza, você não passará por isso. E aquela história vai o quê? Fazer parte do teu legado e fazer parte também dos teus ensinamentos às pessoas que você ama. E aí, falando sobre modelagem, né? E falando agora sobre metas. Gente, vocês sabem que a palavra motivação é a junção de duas palavras, né? Motivo, ação. Motivação é você ter motivo para agir. Qual motivo você vai se agarrar agora? Qual motivo você vai se empenhar agora? Qual razão você vai ter agora? Né? Então, que novas metas você traçará para conquistar e que te servirão de motivação, de fatores motivadores, né? Que legal que você tenha passado por tudo isso, para que você possa ressignificar sua vida, para que você possa perceber o que Deus fez de melhor nesse momento, para que você pudesse mudar. Mas o melhor ainda é você entender que não importa mais o que ficou para trás. Você pode olhar como um retrovisor, que você olha para ter uma referência do que não fazer mais, mas você tem que olhar para frente, o que é que você vai conquistar, o que é que você vai... Tudo que você tem para refazer. Faça como eu. Eu estou olhando projetos que estavam meus engavetados. Projetos que eu não estava mais olhando para eles. Sabe? Que eu estou escrevendo um livro, que o livro já tem data para eu concluir a escrita, já tem data para publicar, novos projetos nesse ano para fazer, turmas que eu vou abrir agora em abril, em março, novas visitas a clientes que fazia tempo que eu não ia. Então, os projetos que estavam engavetados, que eu fui dar uma vasculhada e só pude olhar, só pude ver e só pude, quando eu digo pude, eu podia antes, mas o recomeço, né, ou aquela ideia de que para onde eu vou, eu fui atrás e vi tantas coisas maravilhosas que eu tenho para fazer e que vão me dar força para passar bem por tudo que eu estou passando. Assim como você. Por que eu estou falando sobre mim? Eu poderia estar falando só apenas de recomeçar. Gente, porque o recomeço, em várias áreas a gente pode ter um recomeço. Você pode ter um recomeço numa área, eu tenho outra, enfim. Mas uma coisa fundamental e importante que eu quero deixar aqui é que
todos os dias, uma pessoa tem que recomeçar em algum canto. Nosso dia é um recomeçar. Nossa semana é um recomeçar. O início, uma segunda-feira, é um recomeçar. Não é verdade? Um novo ano é um recomeçar. Ok? A conclusão de um projeto é o recomeçar para um outro novo projeto. Então, pense comigo. Que projetos novos, que novas metas, que ações, que comportamentos, que novas crenças você terá para recomeçar. E uma coisa muito importante que eu te digo, olha, não é à toa que está acontecendo tudo, sabe por quê? Porque Deus diz, né, repetindo, Deus diz que quando você está fraco é que você está forte. Existem pessoas que precisam chegar a um ponto de fraqueza extrema para encontrar o melhor de si, para encontrar a pessoa humilde que tem dentro de si, para encontrar a pessoa bondosa, para ir para perto da família, né? Para ir para vamos falar assim, para buscar ajuda, coisas que você talvez forte não fizesse. E aí você mostra o seu lado humano, você mostra o seu lado humilde, você vê que pessoas gostam de você, as coisas vão se clareando, sabe? Vão aparecendo perto de você com mais clareza e você entende que tudo foi providência divina. Que legal poder falar com vocês sobre recomeçar. Muito bom ter vocês aqui. Obrigado pela atenção de vocês. E que nesse recomeço seja realmente uma nova história a surgir. E uma pessoa muito melhor a se reconstruir. Um grande abraço para você e vá e vença.